Continua em pé, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convidei o pastor Daniel para ministrar hoje a palavra para o nosso coração. A garganta aqui já não está aguentando mais, é quase que todo dia pregando. Então eu convidei ele para ministrar para a nossa vida aqui hoje. Amanhã vai estar o pastor Marcelo Chagas. Quem lembra do pastor Marcelo? O pastor Marcelo é um pregador muito usado por Deus na palavra. Ele vai estar aqui amanhã. Na sexta-feira vai estar o pastor David. Aí no sábado e domingo vai estar a pastora Jeane de Palmas, Tocantins, uma mulher muito usada por Deus em profecia, revelações. Vai estar no sábado e no domingo. E na segunda, pastor William. E na terça-feira eu finalizo a nossa campanha Projetando 2020 na Fé de Abraão. Amanhã nós iremos distribuir a todos aqui as pastas para vocês fazer o projeto de vocês e trazerem. Nesses 7 dias, a gente vai terminar o culto um pouco mais cedo, porque todos os cultos nós vamos sair daqui para o monte, orar, assim como fizemos no ano passado. Eu não sei se vocês se lembram, mas o ano passado nós terminávamos aqui o culto e nós subíamos ao monte do Senhor para adorar o Senhor lá no monte. Então hoje, quando terminar aqui, nós subiremos ao monte, e na sexta, no sábado e no domingo, nós vamos estar fazendo 12 horas no monte, subindo meia-noite e descendo meio-dia. E aí, essa semana toda a gente vai subir agora após o culto, descemos lá por volta de meia-noite, e na sexta, sábado e domingo nós vamos subir meia-noite e descer no meio-dia. E vai ser bênçãos que vai acontecer na vida de todo mundo aqui nessa campanha. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aplaude o nome de Jesus bem forte. Graças a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. É muito bom a gente estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, ser edificado por Deus, por toda a graça que Deus reparte a cada dia assim que a gente se reúne. Então eu fico muito feliz, e é bom, né, o dia de hoje, dia 1º, todo mundo assim sensibilizado, e essas datas assim são importantes pelos que elas podem produzir na gente. Então é muito bom mesmo. A gente quer compartilhar a palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo vai orientar a nossa vida, de modo que a gente seja iluminado por aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Você trouxe a sua Bíblia, pegue em mãos, a gente vai ler juntos no livro de Lucas, o capítulo é o 9 e o versículo é o 23. É a palavra que nós temos como meditação para essa noite. Esse texto é muito conhecido, assim, né? Jesus fala sobre a importância de a gente tomar a nossa cruz, e a gente quer tomar esse texto como ponto de partida. Podemos ler? Se você está sem Bíblia, pega carona aí com alguém, ou então fique bem antenado, para a gente conseguir compreender o que essa palavra diz. Então, capítulo 9, versículo 23 de Lucas, está escrito: E Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Então a gente nem precisava pregar, porque tudo que a gente quer falar hoje é estender o que nós acabamos de ler. Quem perder a sua vida por amor de Cristo, pela causa de Cristo, a ganhará. Amém? Se você recebeu isso no seu coração, você pode receber já a bênção apostólica. Feche seus olhos e peça que o Senhor ilumine o seu coração, que a palavra do Senhor venha como revelação para a nossa vida hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar reunidos nesse lugar, a fim de meditarmos a sua palavra. A sua palavra é fiel e verdadeira, Deus. E é essa palavra que nós queremos, como luz, como orientação, como direção para a nossa vida. Nós queremos, Deus, que a nossa vida seja entregue à causa do Senhor, à vontade do Senhor, porque é nisso que está a nossa salvação. Nós oramos por revelação nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar, guarde a sua Bíblia. A gente não quer prolongar muito, e assim, a gente quer ser o mais direto possível. Então, existem algumas coisas assim que atrapalham a vida da gente, que impede a gente de alcançar as maravilhas, as benevolências que o Senhor Deus tem para nós. Eu me lembro que há 2 anos atrás a gente estava aqui, era esse mesmo tempo assim, pregando aqui a palavra do Senhor, nesses 7 primeiros dias do ano.
E eu me lembro de ministrar a palavra de Deus aqui e falar com os irmãos sobre os planos que a gente precisa ter para a nossa vida. E naquela época a gente conversou sobre fazer planos de honra, glória e imortalidade. Porque isso excede as coisas que são materiais. E traz edificação e grandiosidade para a nossa alma, para a relação nossa com Deus e com os nossos irmãos. A gente quer seguir hoje assim, falando alguma coisa quase que nesse sentido, mas o que a gente quer compartilhar assim são sobre as coisas que podem estragar, contaminar os planos da gente. E muita gente vive muito mal assim, independente de ter dinheiro ou não ter, de ter muita saúde ou não ter, e tem algumas coisas assim que estragam a vida da gente, e independe o plano que você tenha, o quanto de dinheiro, de condições, de possibilidades que você tenha na vida, essas coisas sempre vão destruir a gente, independente do que a gente tenha. Então ontem, até às 8 da noite, um monte de gente cheia de expectativa, esperando que, sei lá, eu não vou para a igreja não, eu vou para algum outro lugar, porque vai ter 300 milhões na minha conta. E aí às 9 da noite, eu acho que não caiu na nossa conta os 300 milhões. E aí a gente tem que seguir a vida do jeito que é mesmo, a gente só vai dar a sequência. E a gente acredita muito assim, que 300 milhões de repente ia mudar, sei lá, 100 milhões ia mudar, e é pouco provável que isso mude. Muda porque muda o lugar que a gente está, mas não muda o modo de a gente viver a vida. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, se o evangelho não nos transforma, a gente vive a vida do mesmo jeito. E o que opera a frustração é o modo que a gente vê a vida, é o jeito que a gente está caminhando, é o modo que a gente está encarando. Então a frustração não está na falta das coisas, a frustração está no incontentamento com o que a gente tem. Então, em função de eu não ser contente com o que eu tenho, eu sou frustrado. Não é pelo que está faltando, é porque a gente não tem contentamento. E a falta de contentamento é um pecado. E, assim, a gente vive muito com 3 situações, assim, a saudade do passado, a frustração do presente ou a ansiedade pelo futuro. E essas 3 coisas vão sempre destruir a vida da gente, se a gente não for liberta delas. A melancolia é a saudade do passado, é quando a gente olha assim para trás e a gente chora alguma coisa que a gente queria ter e por alguma razão a gente não conseguiu ter. E a gente chora, é a oportunidade que ficou para trás. Então a gente chora lá pelo casamento que não deu certo, pelo dinheiro que a gente podia ter ganhado e não ganhou, pelo negócio que a gente tinha que ter feito e não fez, ou pelo negócio que fizemos e não devíamos ter feito, por uma série de coisas. A gente olha para trás e fica melancólico. Porque a gente olha e vê alguma coisa que podia ter sido feita e que não foi feito, ou que de repente não foi aproveitado do modo que podia ser aproveitado. Então isso causa em nós uma saudade do passado. E se a gente vive hoje a partir de uma saudade do passado, a partir de alguma coisa que a gente olhou lá atrás e pensou, pô, se tivesse feito dessa forma e daquela, as coisas teriam sido diferentes, não importa o plano que você faça hoje, mas se o seu plano está fundamentado em alguma saudade que você tem do passado, esse plano nunca vai te levar a uma satisfação na vida. A gente nunca vai ser abençoado. A saudade do passado, viver preso lá no que aconteceu antes, ou no que deixou de acontecer antes, vai impedir a gente de seguir adiante e alcançar grandes bênçãos de Deus. Outra situação que atrapalha muita gente é a frustração com o presente. Então a gente vive muito frustrado com o presente. E qual é a razão de a gente viver frustrado com o presente? É o fato de que de repente lá atrás a gente fez de algum modo, acreditando que agora as coisas estariam de um jeito, e aí as coisas não responderam do jeito que a gente tinha programado para estar hoje. Isso é a presunção do acerto, isso é um grande pecado. Então a gente foi lá e de repente criou os filhos de um jeito, deu educação para esses nossos filhos, colocou lá numa escola, fez isso, aquilo outro, e a gente pensou, quando esse menino chegar nesse momento aqui, eu vou estar em paz. E a gente está nesse momento, e tudo que esse menino dá é tormento. Então isso gera na gente uma frustração com o presente, porque as coisas que a gente fez ontem não deram para nós o fruto que a gente queria estar colhendo hoje. Então a gente vive frustrado com o presente. E aí, irmão, se você está frustrado com o presente, você pode fazer a campanha que for, você pode fazer o plano que for, e na cartilha que o pastor vai entregar amanhã, e essas coisas não trarão bons frutos para a gente, porque o fundamento é um fundamento que está corrompido. Porque o fundamento é um fundamento que está levado por aquilo que não é a vontade de Deus. Então essas coisas corrompem o nosso coração e consequentemente corrompem o nosso plano. A terceira coisa que destrói a gente é o medo do futuro. Se você tem medo do dia de amanhã,
Se você vive hoje com ansiedade do dia de amanhã, você pode fazer o plano que for, e esses planos não abençoarão a sua vida. Então é a saudade do passado, a frustração com o presente e a ansiedade pelo futuro. A gente vive isso, e tem uma coisa, há um bom tempo atrás a gente pregou aqui assim, sobre os frutos do pecado. A ansiedade é um fruto de um pecado maior, que é a insegurança, é não confiar em Deus. Então a gente não confia em Deus, e em função disso a gente fica ansioso. O medo do passado, saudade do passado, frustração com o presente, medo do futuro, essas coisas são frutos, os frutos que aparecem de uma coisa pecaminosa que está dentro do nosso coração. Então há um pecado dentro de mim, e o fruto desse pecado é a saudade do passado, a frustração com o presente ou o medo do dia de amanhã. E o que é esse pecado que está dentro da gente? É o desejo de controlar a vida. Então todo mundo que vive frustrado com o passado, frustrado com o presente, ansioso com o futuro, saudoso lá com as coisas que já aconteceram, essas pessoas tentam controlar a vida e não conseguem controlar a vida. E se a gente não controla a nossa vida, o que sobra em relação ao dia de ontem? Saudade de ontem. O que sobra em relação ao dia de hoje se eu não tenho o controle de todas as coisas que estão acontecendo hoje? Frustração. E o que me espera se eu não tenho o controle da minha vida? O que está operando em mim em relação ao dia de amanhã? O medo, a ansiedade. Então tudo isso é fruto exatamente do desejo da gente controlar a vida. Foi esse desejo de ter o controle de todas as coisas que fez Adão e Eva pecar lá no Éden. Então eles tinham absolutamente tudo, só não tinham o controle de todas as coisas. Deus falou, está tudo na mão de vocês, você que vai criar, bota nome no bicho, não tem sogra, não tem cunhado, uma benção, não tem patrão para encher o saco, Eva não tinha dor de cabeça, nada, irmão, a vida, uma paz. Aí vem alguém, o diabo vem e oferece o que para Adão e Eva? A informação sobre todas as coisas. Se você fizer isso aqui, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Isso vai te dar autoridade sobre todas as coisas. Isso vai te dar poder sobre as coisas, porque você vai saber o que é bom e o que é ruim. E o que é que Deus tinha dito para eles? Que esse conhecimento, esse controle de saber todas as coisas, é o que ia produzir o que em Adão e Eva? A morte. O dia que você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Onde é que está a nossa morte? No controle da vida. É a gente tentar controlar a vida. Isso vai nos levar à morte. Porque nós não temos poder, irmão, para controlar a vida. Não está em nós, não foi dado a nós o poder, a autoridade, a legitimidade de ter controle sobre a vida. O Senhor criou todas as coisas. E Deus é o Deus do universo. Deus é o Deus de todas as coisas. E a partir do momento que a gente tenta ter controle de alguma coisa, nós tentamos tirar Deus dessa posição de Deus de todas as coisas e colocar a nós mesmos. Então assim, qual que é a guerra que a gente tem? A guerra que a gente tem, irmão, não é de enfrentar o diabo e nem de enfrentar Deus. Às vezes a gente está achando que o problema é ser inimigo de Deus. Não, a questão não é ser inimigo de Deus, é ser falso amigo de Deus. É a gente querer servir a Deus, não como nosso Deus, mas colocar Deus enquanto Deus para servir a gente como Deus. Então eu sou o Deus da minha vida, porque eu quero ter o controle dela, porque sou eu que decido as coisas, porque sou eu que faço as escolhas. Então eu me torno Deus dessa vida, porque todas as coisas que acontecem nessa vida, eu quero que seja a partir de quê? A partir da minha vontade, a partir do meu desejo, a partir do plano que eu fiz. Então se as coisas são a partir da minha vontade, então a vontade de Deus é colocada fora desse plano, e aí a gente não quer ficar contra Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, aí a gente quer servir a Deus pelo poder de Deus, então a gente finge que é servo de Deus, mas na verdade as nossas orações nos entregam, porque as nossas orações é com o propósito de colocar Deus na parede, a fim de que Deus cumpra os planos que a gente tem para a nossa vida. As nossas orações é com o propósito de a gente ditar para Deus as coisas que nós queremos que Ele faça. Onde está a vontade de Deus nas suas orações? Onde está a vontade de Deus na sua vida? Onde está a vontade de Deus nos planos que nós temos feito? E aí o Senhor é muito claro a respeito disso, irmão. Só tem um jeito, assim, na verdade, existem dois jeitos de a gente viver a vida. Ou a gente vive a vida pelo controle, ou a gente vive a vida pelo propósito. O propósito é o que Deus tem. O controle é o que a gente quer ter.
Então, se você quer ter o controle da sua vida, Deus não vai controlar a sua vida. Desse modo, Deus, guarda isso em nome de Jesus, Deus só é se Ele for Deus. Se Ele não é Deus, se Ele não é o soberano, então Deus não está. O Senhor só está aqui se Deus é soberano nesse lugar. Se o Senhor não é soberano aqui, então Deus não estará nesse lugar. E nós faremos o que a gente quiser aqui, mas o Senhor não estará nesse lugar. Porque nós tomamos o lugar que devíamos dar para Deus, que é o lugar de Deus, o lugar de Senhor. Então Ele é o Senhor porque Ele dita todas as coisas. Ele é Deus porque a vontade dEle prevalece, e a vontade dEle não é corrompida pela nossa vontade, e por isso Ele é santo. Então o Senhor é santo, o Senhor é Deus, e o Senhor está acima de todas as coisas, e nisso está o segredo da vida. Agora o grande problema é que a gente olha a vida pelo controle. Então quando você pensa numa vida boa, o que é que você pensa? O que é a vida boa? É a vida que a gente tem controle de todas as coisas. Então a vida boa é a vida que a gente tem saúde, porque se a gente perde a saúde, então a gente não consegue controlar as coisas. A vida boa é a vida que a gente tem um bom dinheiro guardado no banco, porque se você tem dinheiro guardado no banco, você não fica à mercê, você não fica sujeito ao cuidado de ninguém, você pode pagar, e se você paga, você tem o que você quer. A vida boa é um menino bom, é o filho bom, que cresceu lá do jeitinho que a gente imaginou, do jeito que a gente programou, e agora esse menino fez lá, sei lá, 15, 20, 30 anos, e ele está fazendo negócio do jeitinho que a gente tinha programado. Isso deu uma vida boa para nós. Uma mulher bonita, gente boa, se levantou, fez o café, está lá tudo arrumado, isso é uma vida boa. Essa não é a vida de Deus para nós. A vida boa é a vida que responde, a vida que cumpre o propósito que Deus estabeleceu para nós. Não é a vida que responde o plano que eu fiz para ela. Então você já pensou que a sua vida seria maravilhosa se acontecesse as coisas tudo do jeito que você já planejou? E a vida só está ruim porque as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. E quem é ruim nessa história toda? Deus. Porque as coisas só não estão do jeito que a gente planejou, porque quem não quis deixar ficar do jeito que você planejou? Deus. Porque se Deus quisesse, Deus tinha transformado o marido. Se Deus quisesse, Deus tinha resolvido o problema dessa esposa e essa mulher tinha virado mil maravilhas. Se Deus quisesse, tinha curado lá o filho, tinha libertado essa pessoa que gera tanta preocupação para a gente, e a vida estava inteiramente resolvida. Mas a vida não está resolvida. E não está por quê? É Deus. E aí a gente vem para a igreja para tentar convencer Deus a fazer as coisas do jeito que a gente acha que ela deve ser feita, para que tudo dê certo. Então as nossas orações não é para converter o nosso coração a Deus, é para converter Deus ao nosso coração. É como se nós todos estivéssemos 100% e só Deus ainda não entendeu o jeito que precisa ser feito para as coisas dar certo. Deus é o menino chato que é o dono da bola. E aí, para a gente continuar jogando, tem que convencer esse menino aí que ele tem que deixar a bola aqui com a gente. Porque se Deus não fosse o dono da bola, nós já tínhamos mandado ele embora já. Mas Ele é o dono do poder. Então a gente fica aqui, Deus, faz isso, faz daquele jeito, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo outro, e toda essa situação. Porque o nosso Deus é a nossa vontade. Porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. O Senhor vem hoje e diz para nós que a vida não é pelo controle. Que se você tem o controle da vida, isso não vai te levar a lugar algum. Ter o controle da vida só vai te gerar frustrações, porque você vai controlar a vida toda e no final você vai perceber que isso não vai ter te trago a satisfação toda que você achou que isso ia te trazer, a plenitude toda que você achou que isso ia poder te dar, sabe? Às vezes a gente acha que está faltando dinheiro e a gente ganha o dinheiro e há uma semana a gente percebeu que não era só o dinheiro que faltava. Às vezes a gente acha que era a saúde, ou que era o bom emprego, ou que o problema era o casamento, e de repente, se essas coisas se resolvem, com alguns dias a gente percebe que não era só isso o nosso problema. Que o nosso problema é muito maior do que essas coisas. O nosso problema está no modo que nós olhamos pela vida. Porque o grande problema é a gente achar que a vida está acabando aqui nesses 80, 100 anos que a gente vive. E sabe qual é a vontade de Deus? Sabe o que é que Deus revela para nós? Sabe o que Jesus veio fazer? Revelar para nós que a vida é eterna. A vida é eterna, a vida está muito além disso, e às vezes todo o modo que a gente vive, tudo que a gente tem feito é para garantir uma satisfação nessa vida, mas a vida não é essa, a vida é eterna, irmão.
E Deus quer que a gente perceba a eternidade da vida e viva em função da eternidade e não em função das coisas que se corrompem. E tudo que a gente tem feito é viver em função da corrupção da vida. Então a gente vive e se doa e se entrega por coisas que são inteiramente corruptíveis, por coisas que estão se corrompendo, por coisas que não têm valor fora de si mesmas. E a gente vai idealizando. Então, a vida nunca vai ser uma bênção, porque pela saudade do passado, ou a frustração do presente, ou o medo do futuro, a gente vai idealizando algumas coisas. E aí todas essas coisas vão ficando reféns desse coração corrompido que a gente tem. É triste, irmão, mas a gente tem idealizado todas as coisas, porque a gente acha que a vida boa é a vida que responde os planos que a gente fez. Então você idealizou um casamento, escravizou a mulher que você tem, porque você idealizou uma esposa para esse casamento. E essa mulher, ela pode ser a melhor mulher do mundo, e ela nunca vai responder à expectativa que você tem lá na sua cabeça, que você idealizou de uma mulher. Às vezes, irmã, você podia ter casado com Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é um homem que ia te fazer feliz, porque você idealizou um homem para o seu casamento, idealizou um marido, idealizou filhos, idealizou pais, idealizou aí uma perspectiva de vida, um emprego, uma profissão, e aí a gente cria esse mundo assim na nossa cabeça e vai buscar essas coisas que nós idealizamos, e essas coisas nunca vão nos responder. Você sabe por quê? Porque eu nunca vou ser o marido para a mulher que eu idealizei, porque você nunca vai ser o pai para ter o filho que você idealizou, porque você é um pecador, e você idealizou filhos que são santos, que são perfeitos. Você é um pecador, irmão, idealizou uma mulher que é santa, que é perfeita. O que Deus traz para a gente é uma vida, e Deus não quer que a gente fique chorando essa vida hoje, em função do passado, com ansiedade pelo futuro, frustrado com o que está acontecendo hoje. Deus quer que a gente viva a vida que o Senhor colocou diante de nós, porque essa vida que Deus te deu, esse momento que você está vivendo, faz parte de todo um processo de Deus numa caminhada, para que um propósito de Deus se cumpra. Deus não nos fez para cumprir as nossas vontades, Deus nos fez para que todos os planos de Deus se estabeleçam, através da nossa vida. A sua vida, antes de qualquer coisa, irmão, passa por um propósito de Deus. Existe um propósito do Senhor para a sua alma, existe um propósito de Deus para a minha vida, e se a gente não descobre esse propósito, a gente vai ficar fazendo planos e planos e mais planos, e nós nunca alcançaremos coisa alguma. E se a gente alcançar, essas coisas nunca serão suficientes a nós. Às vezes o sonho que você tinha há 5 anos atrás, era de estar num degrau X da sua vida, e hoje, você passou uns 10 degraus disso, e você continua aí, às vezes amargurado, frustrado. Você alcançou mais do que o que você queria, mas não há contentamento no seu coração, e por falta de contentamento, o mais nunca vai ser suficiente. Nada será suficiente. Os nossos planos não podem ser fundamentados nisso. Não é pela frustração, não é assim pelo desejo da gente controlar as coisas. Às vezes você está dando educação para os seus filhos, pagando uma escola boa, e você acha, às vezes a gente mente para a gente mesmo, fazendo isso aí para esse menino ter um futuro bom. Nada, fazendo isso para você ter um futuro bom, e você acha assim, que se você der tudo de bom para esse menino, ele vai caminhar bem, e isso vai te isentar de alguns problemas. Não vai te isentar de problemas. A gente está querendo trabalhar muito aí, para, sei lá, ter uma velhice aí mais tranquila, aposentar em paz. Mentira, irmão. A gente está querendo controlar a nossa vida. Nós não controlaremos a nossa vida. A grande frustração é a gente trabalhar e não conseguir ter o controle da nossa vida. A Bíblia diz que a gente não pode aumentar nem 1 centímetro na nossa estatura. O que está determinado por Deus é o que está determinado. E você pode fazer o que for, e você não vai conseguir ir além daquilo que Deus determinou para a sua vida. Com isso eu não estou falando para você que é para você, sei lá, entregar e viver igual hippie aí, de qualquer jeito. Não, eu estou te dizendo que a vida é muito grande, quando a gente descobre qual é o propósito de Deus para essa vida. E que a vida vai ser muito mesquinha, se a gente fugir desse propósito. E achar que a bênção de Deus estará em alcançar as coisas que nós estamos desejando no nosso coração. O meu coração é corrupto, e eu não posso me deixar ser levado por ele. O seu coração é corrupto. E tudo que a Bíblia diz é que se a gente quiser ganhar a nossa vida, nós precisamos perdê-la pela causa de Deus. E é importante a gente entender o que significa isso. Nós precisamos viver, irmãos, para Deus.
A nossa vida tem que ser para Deus. E dar a vida para Deus não é viver aqui dentro da igreja. Às vezes as pessoas dão a vida para o ministério e acham que deram a vida para Deus. Jesus nos ensina sobre isso. Nem todos os que disseram lá, Senhor, Senhor, né? No seu nome eu expulsei demônio, fiz isso, aquilo outro. Não, eu não te conheço. Porque mesmo tendo feito tudo isso, não fez para Deus. Fez para si. Fez porque programou isso. Fez para responder a ambição do coração. Fez para responder o propósito do próprio coração, a própria vontade. A vida de se viver para Deus é a vida que é entregue ao Senhor. E a entregue a Deus não é pelo tempo que a gente fica lá dedicado a Deus, orando, vindo para a igreja, fazendo isso, aquilo outro. É entregue a Deus pela intensidade com que nós confiamos que Ele é o Deus da nossa vida e que a gente não se frustra. Então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está frustrado com alguma coisa hoje e essa frustração, de algum modo, impede você de caminhar, de estar de pé, de ir adiante, isso é porque Deus não é o Deus da sua vida. Porque as coisas mais amargas da nossa vida não podem nos frustrar se a gente está firmado em Deus. A Bíblia fala que Estevão estava sendo apedrejado porque pregou a palavra de Deus, e ele estava dando glórias a Deus. Não houve frustração na morte daquele homem, não havia frustração, a vida dele estava acabando, mas ele não se frustrava, porque entendia que aquilo fazia parte de um propósito de Deus. A gente tem muita dificuldade para aceitar as coisas que são propósito de Deus. A gente tem muita dificuldade para aceitar as coisas que são propósito do Senhor. A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente programou. A gente não quer passar o medo de nada. A gente não quer ter angústia nenhuma. A gente não quer ter insegurança nenhuma. E isso é denunciado em todas as coisas que a gente faz. Às vezes você devolve o dízimo, não é porque você entendeu uma consciência de que você é parte dessa comunidade, aí você tem que contribuir. Você devolve o dízimo porque você tem medo de não devolver o dízimo e o diabo roubar o que você tem. Então não é por paz, não é por confiança, não é por descanso, é por medo que a gente dizima, é por medo que a gente oferta, é por medo que a gente ora. Se o pastor falar, dá o dízimo que Deus vai te abençoar, às vezes você não dá, mas falar assim, dá o dízimo, senão o diabo leva o que você tem, a gente fica com medo, todo mundo dá o dízimo. Não é pelo medo, é pela consciência que Deus operou em nós, é por entender que essa é a vontade de Deus. Então a gente vai perdoar as pessoas que nos ofendem, porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus. A gente vai aceitar algumas dificuldades que vão vir na nossa vida, porque entendemos que isso faz parte da vontade de Deus para nós. A gente vai aceitar que nem todas as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, porque entendemos que isso faz parte de um propósito de Deus. E que daqui a pouco a gente vai entender que Deus está sendo glorificado. E esse é o objetivo final, é que Deus seja glorificado. Não é que a gente seja reconhecido, é que Deus seja louvado. E aí às vezes é na minha enfermidade que Deus é louvado, é na minha dificuldade que Deus é louvado. Então a gente vai aceitar a dificuldade. E às vezes Deus vai resolver essa dificuldade, e na bonança Deus também vai ser glorificado, e nós estaremos em paz, porque esse é o cântico que nós fizemos agora. Se Deus fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus, porque tudo que Deus faz pelo propósito dEle. Então, a gente quer encerrar hoje com esse entendimento. A vida é pelo propósito de Deus, e existe um propósito de Deus na sua vida, irmão. Se entregue a isso. Se seu coração for ansioso, você nunca vai aceitar o propósito que Deus tem para você. Se você viver chorando aí as coisas que você perdeu no passado, você nunca vai descobrir o propósito da vida de Deus para você. E se você viver frustrado aí com o presente, porque você acha que você foi muito bom no passado, porque você fez as coisas todas certas, e em função disso, hoje você devia estar desfrutando de coisas melhores, você também nunca vai ser abençoado. Porque a gente, olhando para o passado, ou chorando o presente, ou ansioso pelo futuro, não vai conseguir perceber o que Deus está dando para a gente nesse momento. Irmão, a vida é hoje. A vida é hoje. A vida é agora, é o que Deus está te dando agora. Desfruta isso em nome de Jesus Cristo. Às vezes, pela ansiedade de garantir a boa aposentadoria no futuro, a gente está perdendo, a gente não está sendo para a nossa família o pai que Deus quer que a gente seja para os nossos filhos. Você não está sendo para o seu casamento o marido que Deus quer que você seja para esse casamento. E aí o casamento não presta. E quem é a última pessoa que a gente vai culpar pelo casamento que não presta? Sou eu. É eu. Então a gente ansioso pelo futuro, não é o pai que Deus quer que a gente seja hoje. Esses meninos desandam porque crescem sem pai.
E a gente culpa a mãe, culpa o menino, culpa o governo, a escola, e os amigos dele, as companhias e tudo, mas a gente não olha para nós, para entender que nós estamos perdendo o tempo da vida. O Senhor está te dando uma vida hoje, irmão. O Senhor te deu a vida hoje, e você precisa viver a vida que Deus te deu. Chame para você as responsabilidades, e viva a vida que o Senhor te deu. Para de ficar lamentando as coisas que você não tem, para de ficar com medo pelo dia de amanhã, para de ficar chorando aí por alguma coisa que você queria que estivesse acontecendo agora de um modo diferente, e encare as coisas que estão diante de você. Eu oro hoje para que Deus dê essa ousadia a nós, para que esse ano que a gente começa hoje, a década que a gente está começando hoje, seja essa década que a gente tenha responsabilidade com a vida que Deus nos deu, que a gente encare esses problemas que estão diante de nós, porque à medida que esses problemas, que a gente vai encarando isso, Deus vai manifestando solução nele, e nessas soluções, o Senhor vai se manifestando a nós vamos conhecendo Deus, e entendendo que as vontades de Deus são muito melhores que a nossa, que as coisas que parecia que ia dar totalmente errada, mas que a partir delas, um plano de Deus estava sendo cumprido, essas coisas são maravilhosas. Uma coisa que antes causava muito medo em nós, como causava medo em Pedro, quando olhava para Jesus e achava que Jesus era um fantasma, e Jesus falou para ele, vem e ande sobre as águas, isso operava um medo no coração de Pedro, mas Pedro teve fé e coragem, acreditou na palavra de Cristo e andou sobre as águas. É o seu medo que te impede de andar sobre as águas, é a ansiedade pelo dia de amanhã, de colocar o pé nas águas e afogar, morrer afogado, é que não deixa você colocar o pé lá, e em função disso você vive frustrado dentro do barco, e Deus está te chamando para viver coisas maravilhosas. Não são pelos seus planos, irmãos, não são pelos meus planos, não é pela vida que a gente planejou, que é perfeita, a novela, não é essa vida que é abençoada, porque essa vida que você planejou, não revela para você quem Deus é. Você nunca vai conhecer o amor de Deus, se as coisas acontecerem do jeito que você programou. Pastor, não vai conhecer, você vai conhecer o poder de Deus, que você projetou, que hoje você não tem nada, daqui 6 meses vai ter uma maior empresa do estado de Goiás, então aí daqui 6 meses você tem isso, e você conheceu que Deus é poderoso, você vai ficar reverenciando Deus, mas não vai amar Deus, porque não vai ter conhecido o Pai que Deus é, porque não vai ter aprendido que pode chorar nos braços de Deus, porque não vai ter aprendido que pode descansar nas mãos do Senhor, que não precisa ter ansiedade. Você acha que Deus quer te colocar para andar, sei lá, em que carro aí que você planejou? Não é isso que Deus quer te dar para andar. Deus quer que a gente ande nos braços dele, nas asas do Altíssimo. É lá que Deus quer que a gente ande, sabe? Deus quer que a gente coma do maná que Deus preparou para nós, irmãos. E isso a gente só vai alcançar se a gente descansar em Deus, se a vida da gente estiver nas mãos do Senhor. Portanto, entregue a sua vida para Deus hoje. Ore ao Senhor e diga, Deus, eu quero encarar isso que eu estou vivendo, mas eu não quero encarar assim só com vontade de vencer, eu quero encarar com sensibilidade, para perceber que cada coisa que acontece na minha vida é alguma coisa que Deus está operando, a fim de que eu conheça o quão maravilhoso Deus é. Glória a Deus, irmão. Deixa eu falar uma coisa para encerrar. Você duvida que se Deus quisesse, o povo está lá no Egito, tudo escravo. Você já pensou assim, ó, que se Deus quisesse fazer assim, ó, estalar os dedos, todo mundo saía do Egito e parava na terra prometida? Você acha que Deus podia fazer isso ou Deus não tinha esse poder? É claro que Deus tem. Alguém duvida disso? Irmão, vê se pode. Deus manda uma nuvem para tampar aquele povo do sol, porque o sol era terrível no deserto, é até hoje. Então Deus manda uma nuvem para proteger o povo do sol. Já pensou se você estivesse lá? Você não ia orar e falar assim, Deus, por que o Senhor não bota a nuvem no chão, a gente sobe na nuvem, o Senhor bota a nuvem lá na terra de Canaã e chegamos lá e está tudo pronto? Será que Deus não pensou nisso, irmão? E é a gente aqui que está pensando uma coisa dessa? Sabe por que Deus não fez isso? Sabe por que não foi num estalo de dedo que o povo saiu do Egito e chegou na terra prometida? É porque isso não ia salvar aquele povo. Isso ia tirar eles do sofrimento desse corpo, mas não ia salvar a alma deles. Você sabe onde é que o povo conheceu o poder de Deus, para entender que Deus cuida deles? Foi quando eles estavam andando no meio do deserto. Sabe quando é que eles enxergaram que Deus podia, para cuidar daquele povo, tirar a água da rocha? Foi quando eles estavam andando no meio do deserto. Foi no meio do deserto que eles viram as águas amargas se transformando em água doce. Foi no meio do deserto. São nas nossas dificuldades, irmãos. É com esse filho que está dando trabalho, é que a gente vai conhecer o quão maravilhoso Deus é com a nossa vida. É com a enfermidade que às vezes a gente enfrenta, é que a gente vai entender que Deus tem propósitos perfeitos para nós. Que a gente vai passar por isso, quando a gente sair de lá, o Senhor terá sido glorificado,
e Deus vai ter operado maturidade no nosso coração. Esse é o plano de Deus para a sua vida nesse ano. Que a gente tenha maturidade, que a gente descanse nas asas de Deus, que a gente não se corrompa por aquilo que é passageiro, mas que a gente se fortaleça, que a gente seja salvo por aquilo que é incorruptível, porque os dias estão se abreviando, e muito em breve, tudo que é passageiro se acabará, e a única coisa que restará são as coisas eternas, e às vezes, as coisas eternas não estão nos nossos planos, mas elas são o plano de Deus para nós. Então busque o plano de Deus para a sua vida, porque os planos do Senhor são eternos. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu quero orar por você, porque isso é um desafio para mim, todos os dias. E eu penso que isso seja também um desafio para você todos os dias. Não é fácil, irmãos, a gente querer viver segundo a vontade de Deus, porque parece que a gente sabe o jeito que as coisas vão ser melhores. Parece que a gente sabe olhar para as coisas e falar, não, é desse jeito aqui que vai dar certo. E Deus, não sei o que tem na cabeça de Deus, que Deus fica fazendo as coisas tudo pelo lado que parece que está errado, de um jeito assim que causa sofrimento. Já pensou, irmão? Era só Deus não ter colocado droga no mundo, não era fácil resolver o problema? Agora a gente está aí, todo mundo sofre, quase todo mundo sofre com alguém na família viciado em drogas. Amém? E às vezes é nessa perdição que aquela pessoa descobre o quanto Deus está amando ela. Às vezes é nessa perdição que a gente descobre a responsabilidade que a gente tem em relação àquelas pessoas. Tem filho que teve que fumar droga para ser abraçado pelo pai. Glória a Deus. Então está tudo certo. Amém? Que talvez foi as drogas que estão salvando aquele menino. Às vezes o menino foi para a balada ontem e é isso que está salvando ele. Porque fora disso, às vezes se ele tivesse vindo para a igreja com a gente, tudo que ele ia continuar vendo era a ansiedade do nosso coração. Eram as preocupações da gente com as coisas que não trazem frutos na vida. O Senhor quer que a gente viva para Ele. E eu quero que você faça a sua oração hoje. E diga para Deus, Deus, eu quero enfrentar a vida que está diante de mim. Sem chorar o dia de ontem, sem ter medo do dia de amanhã, e sem ficar frustrado pelas coisas que estão diante de mim. Eu quero entender que o que está diante de mim faz parte de um propósito de Deus. E que eu vou cumprir o propósito do Senhor. E é nisso que está a minha salvação. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Uma vez, eu encerro com isso, a gente foi no HDT, eu e um outro irmão da igreja, a gente foi lá fazer visita para algumas pessoas. Foi chocante. Assim, de modo positivo, foi maravilhoso. Porque as pessoas eram muito gratas por acordar de manhã. Amém? Aquele cara está lá com AIDS, está lá, sei lá, com uma doença que não tem diagnóstico, alguma coisa assim, que alguém falou para ele, vai morrer. 15 dias de vida. Hoje é o dia 17. Glória a Deus, esse cara acordou. E ele está muito feliz. Que ele acordou. Abandonado pela família, doente, sem expectativa de vida, sem nada, mas ele está louvando pela vida. Irmão, tudo que nós temos é a vida. E tudo que Deus quer é que a gente dê essa vida para Ele. Amém? Tudo que o diabo quer fazer é que a gente viva essa vida para nós. Mas a bênção da vida está nas mãos de Deus. Porque a origem da vida é as mãos do Senhor. Entregar a sua vida para Deus é viver sem ansiedade, sem medo, sem choro pelo passado, não se entregar às ambições, não querer controlar essa vida. É a gente vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E você pode fazer planos para o futuro. Amanhã a gente vai escrever as nossas cartinhas para o futuro. E o pecado não é escrever e pedir. Pode pedir. Pastor, eu quero pedir para eu ganhar 100 milhões esse ano. Pode pedir, não tem pecado nisso. O pecado é você achar que os 100 milhões vai dar o controle da sua vida. Nessa hora você pecou. E aí, irmão, você pode ganhar 200 milhões e não haverá paz. Porque esse dinheiro não vai te dar o controle da sua vida. O pecado daquele homem que fez uma casa muito grande, guardou tudo, deitou e falou assim, minha alma, descanse em paz, porque tem mantimento aí para 5 gerações. O pecado desse homem não foi juntar aquilo tudo. O pecado dele foi achar que tudo aquilo dava descanso para a alma dele. Não há descanso numa boa aposentadoria, não há descanso numa boa saúde, não há descanso em bons filhos, não há descanso em boa casa. Todas essas coisas são uma bênção, mas essas bênçãos só têm sentido se o nosso coração está pronto para cumprir o propósito do Senhor. Feche seus olhos, porque isso é que o Evangelho quer fazer em nós. A partir do que Deus falou no seu coração, faça a sua oração. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que eu não viva a vida, Senhor,
que eu não viva a vida pelas minhas expectativas, pelos meus planos, pelas minhas vontades, mas que a gente viva a vida pelo propósito que o Senhor tem para nós. O Senhor tem propósitos imensos para nós, grandes são os seus propósitos. O Senhor quer que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Deus, nós podemos ser instrumentos da glória do Senhor, e não há nada que seja melhor do que isso. E nós oramos hoje, Deus, pedindo para que o Senhor lave o nosso coração, limpa o nosso coração, Deus. Quanta gente que está aqui hoje, Deus, que tem chorado pelas coisas que perdeu, que tem chorado, Deus, pelas coisas que se passaram, por uma oportunidade que passou, por uma situação que essa pessoa perdeu. E nós oramos hoje, Deus, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tire do nosso coração toda essa saudade maligna do passado, que o Senhor tire do nosso coração toda a frustração, todo o pecado, Senhor. Tira de nós a depressão, a ansiedade, o medo, meu Deus, a ambição pecaminosa. Purifica o nosso coração, para que a gente viva a vida a partir do propósito que o Senhor tem para nós. Deus, que eu seja o pai que o Senhor me chamou para ser, que esse homem seja um marido segundo aquilo que o Senhor chamou ele para ser, em nome de Jesus. Que essa mulher seja uma esposa segundo aquilo que o Senhor capacitou ela para ser, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, que a gente seja aquilo que o Senhor preparou a gente para ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O pastor vai seguir com a gente. Deixa eu te falar uma coisa no último minuto. O que vai abençoar o seu casamento não é a sua esposa ser a mulher que você quer que seja, é você ser o marido que Deus quer que você seja. Isso vai salvar o seu casamento. A bênção da família não é ter os filhos que você quer ter, é ser o pai que Deus quer que você seja. Se você é o pai que Deus quer que você seja, não se preocupe com o futuro de seus filhos, porque os seus filhos serão uma bênção. Se você é a mulher que Deus te chamou para ser, relaxa com o casamento, e esse casamento será uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Se você trabalha do jeito que Deus quer que você trabalhe, não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã você colherá a bênção que Deus tem reservado para a sua vida amanhã. A bênção está no que Deus preparou, não no que a gente está vivendo. Não viva a vida, irmão, pela expectativa do amanhã, viva a vida pela graça do hoje. É a graça do que Deus te deu hoje, é que vai fazer você viver hoje, e você vai chegar ao dia de amanhã em paz. Um forte abraço, que 2020 seja um ano de muita paz na nossa vida, de grandes vitórias, em nome de Jesus. Aleluia! Amanhã continua a nossa festa, a nossa campanha. Amanhã vai estar o pastor Marcelo Chagas, um homem muito usado por Deus na palavra. E na sexta-feira o pastor David, sábado e domingo a pastora Jeane de Palmas. Eu quero que você convide alguém. Hoje o pessoal estava muito cansado, né? Passaram a virada de ano. Nós saímos aqui ontem, era aqui 3 horas da manhã, né? Saímos daqui ontem 3 horas da manhã. Hoje, né? Saímos daqui 3 horas da manhã. Muita gente cansada, muita gente foi ver a família no interior, mas amanhã vai estar todo mundo aqui, essa igreja vai estar lotada amanhã, e Deus vai falar de forma especial. Convide uma pessoa, fala para essa pessoa do teu lado, você vai trazer pelo menos um amanhã. Vamos fazer um combinado aqui? Amanhã, quem trouxer 5 pessoas acima de 16 anos, eu vou te dar uma Bíblia Slim dessa aqui, ó, igual essa minha aqui, ó, atualizada. Essa Bíblia, ela é topíssima. O Estevão tem uma preta. Cadê a sua, Estevão? Eu doei a Bíblia dele lá em Brasília, tive que comprar. Fui pregar lá, a irmã ficou pedindo, tive que doar. Então eu vou doar aqui, ó. Amanhã eu vou lá na loja comprar as Bíblias e vou trazer, vou deixar aqui. Quem trouxer, quantas pessoas? 5, acima de 16 anos. Mas não vale o presbítero Manolito, por exemplo, trazer o irmão dele, o Fabrício, a Ivana, que eles já são de casa, né? Aí ele chega e fala assim, ó, trouxe aqui, pastor, vieram tudo no meu carro. Aí não vale. Tem que ser gente que nunca veio aqui, que pessoas que são amigos, parentes, conhecidos, convida para estar conosco, porque vai ser uma bênção aqui amanhã, às 7 da noite, e nós vamos terminar amanhã no máximo 9 horas. Quem entendeu aí, diga amém.
para ir embora.